Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos iniciando mais um vídeo aqui diretamente do nosso canal do YouTube, né? Do nosso podcast com Danilo Ferreira e Nino Moraes. Ninão, obrigado por fazer parte de mais um vídeo aí com a Karina também, que tá uma convidada nossa aí. Fala um pouquinho, se apresenta aí pra gente aí também. Boa noite, galera. É uma satisfação imensa estar com vocês mais uma vez aqui hoje nesse maravilhoso podcast, meu parceiro Danilo. E hoje a gente está recebendo uma pessoa ilustre aqui, uma pessoa de peso, que vai abrilhantar muito o nosso podcast. Seja bem-vinda, Karina. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente quando o Danilo mandou a mensagem pra mim. Eu fiquei com um pouquinho de frio na barriga. Mas eu gosto de falar um pouquinho, sabe? Então... Mas topou na hora, né? Topei, né? Lógico. Mas esse friozinho na barriga é necessário, é gostoso. É isso aí. Se apresenta um pouco aí, Karina. Fala um pouco de você, o que você faz. Bom, fala um pouquinho pra gente. Meu nome é Karina, tenho 22 anos. Vou fazer 23 semana que vem, no dia 13 de fevereiro. Aceito presentes, claro. Muito bom. Bom, trabalho atualmente no comércio, né? Hoje, atualmente, eu sou sócia proprietária da Ótica Damásio de Salto. Mas eu trabalho aí no comércio de Itu desde os meus 15 anos. Desde os 15 para 16 anos eu já trabalho aí no comércio, no centro da cidade. Que legal, muito bom. E você trabalha com vendas? Sempre trabalhou com vendas? Sempre trabalhei com vendas, né? Meu primeiro emprego, na verdade, registrado, foi na Demanos, né? No centro da cidade. Loja de roupas, cama, mesa, banho, lingerie, vários departamentos. E, na verdade, o meu pai conhecia gerente de lá e eu sempre quis trabalhar, né? Na época, minha mãe já tinha falecido. Né, eu tinha 15 anos, minha mãe faleceu, eu tinha 14. E eu já queria trabalhar, já queria ter minhas coisinhas. E meu pai, conhecendo a gerente de lá, ela me chamava para fazer alguns bicos de sábado, de final de semana. E acabou me contratando como jovem aprendiz. Eu fui a primeira jovem aprendiz. Aí findou o contrato, ela me registrou como, né, atendente vendedora normal. E desde então eu nunca saí do ramo do atendimento, das vendas, né? É minha paixão. Pessoas, assim, lidar com o público é a minha paixão. Ah, que legal. Legal. Você é de Itu mesmo? Você nasceu em Itu? Eu sou de Itu, eu nasci em Itu. Legal. E em que bairro que você nasceu e você morou? Eu moro no mesmo bairro desde que eu nasci, ali próximo ao Tenda Atacado hoje, ali no bairro Fragnani, perto do Maiardi. Ah, tá. Legal. E você estudou todo o tempo aqui em Itu? Eu estudei... Olha, eu fiz um rodízio um pouquinho aqui em Itu. No ensino fundamental, eu estudei no Pinheiro Júnior. Ensino médio, eu estudei no Cesário Mota. E depois no Benedito Lázaro. Que legal. Que eu precisei estudar à noite, e na época à noite no Cesário Mota não tinha mais alunos suficientes para terem aulas noturnas. Então foi todo mundo pro Benedito Lázaro. E eu não fui diferente, já trabalhava, fui para lá também. Muito bom. Entendi. E como criança, como que você era? Fala um pouquinho pra gente aí. Eu era bem quieta quando eu era criança, né? Vocês podem ver. Eu era muito tímida. Tô brincando. Não, gente, eu sempre fui muito arteira. Apanhei bastante por fazer malinesa. Eu era bem terrível, assim. Aprontava bastante. Mas nunca desrespeitei meu pai, nunca desrespeitei minha mãe. Eu fui criada em um lar cristão. Então, o respeito, assim, sempre foi a base de tudo. Sempre, por exemplo, assim, fui ensinada a chamar meu pai de senhor, minha mãe de senhora. Se chamasse de você, ixi... Pedir a bênção? Bênção não, porque minha família é evangélica. Não. Então, na família evangélica, não é acostumado a pedir bênção, né? Mas o respeito aí sempre teve, assim, com a minha família, com os meus tios, com as minhas tias também. Que legal, muito bom. Bacana, você falou que é de igreja evangélica, né? Isso. A minha família toda, minha mãe, minhas tias, minha avó, minha irmã, meu pai... Todos são da Congregação Cristã no Brasil, né? Eu também, conheço a graça, né? Congrego, não sou batizada, mas é a religião que eu frequento,
né? Muitos não sabem disso, é até bacana eu estar falando aqui, é a minha fé. Não sigo totalmente a doutrina, né, que prega. Muitos devem falar, nossa, mas você é da congregação? Não sigo totalmente a doutrina, mas é um caso assim mais delicado para se conversar, né? No caso, cada um tem o seu pensamento, mas a minha fé é inabalável. Eu acho que até dentro do catolicismo, eu acho que em todas as religiões, a gente tem um pouquinho disso, né? A gente não segue totalmente arrisca, né? Arrisca como deveria ser. Eu costumo ler bastante evangelho, eu costumo ler bastante passagem da Bíblia, essas coisas, e eu vejo que se a gente fosse seguir a risca, tudo certinho, e eu vejo que algumas religiões, elas são bem rígidas. Você é católico? Sou católico. E você sabe que se for o catolicismo mesmo, seguido à risca, é tão difícil quanto a religião evangélica, né? Cristã, que seria, assim, eu acho que as mais conhecidas por serem bem rígidas seria a congregação, eu acho que também a Assembleia de Deus, também, que tem várias, né, no caso, mas tem uma que, se eu não me engano, que é bem rígida também. Testemunha de Jeová. Eu acho que Testemunha de Jeová também, eu tenho uma tia que é Testemunha de Jeová, então eu conheço pouco, mas eu sei também são bem rígidos também. Rígido. Eu tentei namorar umas... Não deu certo. É difícil. Não deu muito certo. O que Deus representa pra você? Tudo. Eu acho que Deus na minha vida é em primeiro lugar. Tudo o que eu vou fazer, desde tudo que eu vou fazer, eu sempre procuro comunhão com Deus, procuro sempre estar nessa comunhão. Eu sempre rogo discernimento de espírito também para Deus, né? Tem muita gente que fala assim, energia. Eu creio muito no mundo espiritual. Creio sim que existem energias, claro, mas eu creio muito no mundo espiritual. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, me dei tão bem com você, meu santo bateu com o seu, né? Na verdade, as nossas almas que se deram bem, né? Eu creio muito nisso. E Deus, pra mim, Deus, pra mim, ele não tenho palavras para explicar. Tudo que eu já passei na minha vida, desde grandes percas, como eu falei, que eu perdi minha mãe muito nova. Então, pra mim, foi muito difícil. Muito. Até hoje, pra mim, é uma dificuldade muito grande. Mas sempre que a dificuldade vem, que a prova vem, e veio por muitas vezes, o choro, a angústia, eu sempre... pensava, você é a menina dos olhos de Deus, Deus tá vendo você, Ele mandou o filho dele pra te salvar. Então eu sempre fico com esses pensamentos e é o que me motiva, assim, a estar sempre correndo atrás aí do amanhã, que não é fácil. Que não é fácil. A gente sabe que toda perda causa uma certa angústia na gente, a gente demanda um pouquinho da parte emocional nossa, a gente fica muito enfraquecido. Eu também, por exemplo... Mas o meu foi recente, perdi meu pai e minha mãe. Mas o que me chocou bastante foi eu perder meu irmão muito novo. Nossa. Eu perdi meu irmão tinha 16 anos e eu tinha 10 anos. Então aquilo lá foi uma coisa muito chocante pra mim. E daquilo de em diante eu comecei a aprender a lidar com aquela situação. Aprender a lidar. Mas de uma certa forma eu aprendi a lidar com aquilo lá. Com a perda do meu irmão, de me aproximar de Deus, de começar a buscar Deus mais veementemente, aí eu comecei a buscar Deus com mais veemência, por quê? Porque eu sentia que faltava alguma coisa em mim. Então, assim, já aproveitando que o Danilo perguntou o que Deus representa para você, e Deus pra gente, assim, a nossa força é a força maior que a gente tem. É aquilo que você, a qualquer momento que você vai buscar, você tem resposta. Você pode ser acalentado, você pode ser aconselhado, você pode ser encaminhado, você pode ser iluminado. Basta você crer e ter fé. Sim. E eu, muito novo, ali naquele instante, eu já buscava Parece que Deus. É um filme. Exatamente. Não parece? Parece que você está amortecido. Parece que você tá vivendo aquela dor, mas você tá assistindo, você não tá vivendo. Exatamente. Exatamente. E eu era muito novo, com 10 anos. Só que assim, a minha passagem, por exemplo, com 7 anos de idade, eu fui sozinho buscar,
fazer minha primeira comunhão dentro da minha religião. Olha, Eu, com 7 anos, eu fui até a igreja, peguei todas as fichinhas de inscrições lá, levei pra minha mãe e falei, eu quero fazer primeira comunhão. Meus amigos estão todos matriculados e eu quero me matricular. Minha mãe falou, tá bom, filho, a gente vai lá e tal. Eu levei minha mãe na igreja e, consequentemente, eu trouxe minhas irmãs também pra fazer isso comigo. Com 7 anos de idade. E aí começou a minha busca pela fé. sim. Com 7 anos, você não tem muita noção sozinho. Você precisa ter direcionamento do pai, da mãe, da família. E eu não, eu busquei sozinho. Eu trouxe pra dentro da minha família isso daí. Olha. E de uma certa forma foi muito legal, foi muito bom que a partir desse momento eu comecei a viver minha fé. E eu percebi que eu tava vivendo a minha fé. Muito novo ainda, mas eu comecei a perceber. Com 10 anos, quando eu perdi meu irmão, foi assim, algo que foi uma provação já dentro da fé. Sim. E todo esse tempo, já faz muito tempo que eu perdi meu irmão, mas não tem um momento que eu não lembre dele com alegria, que eu não ore por ele, que eu não peça por ele, que a gente converse, se comunique. Então, eu acho que dentro dessa pergunta do Danilo, cabe falar que Deus é tudo na vida da gente. Eu sempre falo também que Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Sim. Socorro bem presente na angústia. Muito bom. Eu sempre tenho isso em mente. E por eu ter nascido num lar cristão, então assim, eu tinha uma sequência assim de uma rotina de culto, né? Então era de segunda, quarta e sexta, igreja, domingo, cultinho de jovens. Então assim, por mais que eu fosse cansada, por mais que toda criança tem aquela fase meio rebeldinha, né? Não quisesse estar lá, ficava lá fora conversando com a galera, mexendo no celular. Mas sempre que a pregação estava sendo dada, eu lembro de palavras até hoje. E hoje eu passo por situações que eu lembro das palavras que foram ditas no púlpito que hoje me auxiliam. Tipo assim, de quando eu era criança. Te faz lembrar. Então, legal. assim, a gente vai falar assim, no futuro você vai entender. Realmente, a gente entende depois o valor que aquilo dá. O valor da palavra. O valor da palavra. Porque, na verdade, a gente acaba, assim, por ser muito jovem, a gente erra um pouquinho, a gente peca, mas vai chegar um momento que a gente vai ter um discernimento daquilo, a gente vai começar a ter mais maturidade para entender tudo aquilo lá atrás. Sim. E aí a gente ativa a memória da gente, a gente traz dentro da memória. Porque isso a gente não perde, fica só gravado num lugarzinho que a gente não acessa com muita facilidade. Então, isso daí que você tá falando, eu acho muito legal, de você conseguir ter acesso e lembrar, mesmo você estando dispersa. Sim. Mesmo você estando dispersa, você vai lá, você memorizou aquilo lá, guardou numa gavetinha no seu subconsciente ali, e depois você soube achar na gavetinha lá e acessar. Exato. Isso é muito bom, isso é muito importante. Bacana. Você falou também que agora você é sócia proprietária da Óticas Damasio, né? Isso. Tá, como que você entrou na sociedade? Conta um pouco pra gente, na empresa. Bom, vamos lá. Eu trabalhava antes na Óticas do Carmo, que fica ali na rua Santa Rita, aqui em Itu. E na época, eu conheci o Henrique, no caso, que ele ele e a Milene, no caso, o Henrique e a Milene, né, são casados, eles são casados e são proprietários da Ótica de Itu, né? Na Ótica Damasio de Itu, que fica na rua Praça Padre Anchieta, ali descendo ali a loja 100, Sim. Lá é a unidade de Itu, a Ótica Damasio de Itu. E no caso, ele prestava serviços para Óticas do Carmo, montagem de óculos, reparos. Então, assim, a gente acabou se conhecendo, né? E assim ficou, acho, por algum tempo, né? Cheguei a conhecer a Milene também, a esposa dele, no decorrer. E quando surgiu essa oportunidade deles abrirem a unidade em Salto, eles precisavam de uma pessoa, precisavam de uma pessoa para estar indo junto. E eles viram em mim esse brilho diferente, né? Então eles entraram em contato comigo, a gente conversou, e daí eu senti muita alegria no meu coração. E daí foi quando eu tomei a decisão de sair da Ótica do Carmo e embarcar com eles aí para a Ótica Damasio de Salto. Certo. Aí hoje eu trabalho na Ótica Damasio de Salto, né? Junto com lá em Salto fica eu e a Milene, e em Itu fica o Henrique com os outros funcionários daí de Itu.
Certo. Legal, muito bom. Quanto tempo já faz que inaugurou a... Olha, 9 meses. Foi em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 9 meses. Nossa, recente. Recente. 9 meses que nós abrimos. Foi bastante correria. Foi assim, eu lembro que quando... porque assim, eu acho que tanto o Henrique, quanto a Milene, quanto eu, é aquele tipo de pessoa que fala assim, vamos fazer? Vamos fazer. Então, eu acho que isso que a gente se deu muito bem, né? Vamos ir atrás? Vamos. Precisa fazer isso? Precisa. Vamos reformar aqui? Vamos, estamos reformando já. Então, assim, eu acho que por isso que a gente se deu muito bem, né? Eu e a Milene, a gente se tornou grandes amigas também por conta disso. A gente se parece em muitas coisas e se dá muito bem ali no dia a dia, graças a Deus. Sim. E é o que é muito importante, porque eu ficava com frio na barriga, eu falava assim, Senhor da Glória, eu nunca sempre trabalhei assim, CLT, eu sempre tive desejo, sim, todo mundo sonha, né? Todo mundo que tem comércio, acha, fala, nossa, se eu tivesse a minha loja. Aí a gente sempre pensa, né? E foi algo muito rápido, foi tudo muito rápido, mas graças a Deus deu tudo certo. Ah, que bom, é muito bom. E dentro dessa linha de raciocínio que você está passando pra gente, para você formar essa mente de empresária, foi muito difícil? Olha, vamos lá, essa parte me emociona um pouco. Quando eu tinha... a minha mãe, ela sempre foi empregada doméstica. Minha mãe, ela era empregada doméstica e ela também olhava crianças em casa. Crianças não, ela olhava um menininho, que é o Matheus, que já tá um moço, e a minha priminha Emily, depois que ela nasceu. E nos outros dias, ela olhava também a Júlia, filha da Marlene, beijo Marlene se ela estiver me assistindo, que era ex-patroa da minha mãe. E limpava algumas casas, né? Ela era diarista de algumas casas. Por eu ver essa dificuldade... Meu pai também sempre trabalhou também, mas por eu ver essa dificuldade da minha mãe, essa correria que ela tinha, eu tinha um pouco de dificuldade de pedir as coisas pra ela. Por quê? Às vezes eu queria, por exemplo, assim, eu quero uma calça jeans, só que eu via o quanto ela se esforçava limpando uma casa. E eu falava, será que compensa eu pedir pra ela, porque ela suou tanto pra ganhar esse dinheiro? E eu vou pedir pra ela esse dinheiro que ela suou tanto pra receber? E daí eu falei, o que eu posso fazer pra eu ganhar o meu dinheiro? Isso eu tinha uns 12 anos. Uns 12, 13 anos. Pra eu poder comprar minhas coisas sem eu pedir pra minha mãe ou pro meu pai. Isso foi um pensamento meu. Aí eu comecei a fazer brigadeiro. Colocava nos tapoeres. Meus colegas que se estiverem assistindo, vão lembrar disso. Eu colocava os brigadeiros no tupperware e ia pra escola. Aí eu chegava na escola e vendia, eu acho que por 50 centavos. Depois eu fui aumentando e o povo foi reclamando. Mas eu... Fui encarecendo o fui encarecendo porque eu fui valorizando. Aí entra valor e não preço, que tem uma grande diferença. Não tem muita diferença. Então eu peguei e comecei a vender brigadeiro. Então assim, chegava no final de semana... eu vendia durante a semana, ali uns 15, 20 brigadeiros no dia. Aí chegava no final de semana, eu tinha R$40, R$50. Aí eu conseguia pedir um açaí. Na época, a Atitude Açaí era uma febre. Era uma bomba, nossa, aquele lugar. Nossa, lá, né? não, eu tomava o açaí da barra e guardava o copo. Pra mostrar, né, que mostrar tomou ali, que eu tomei exatamente. o açaí da barra. Mas não, isso açaí da barra não, açaí da barra é agora. Atitude Açaí Mas- na época. mas Agora isso- eu só mas quando eu quero lembrar e tomar no copinho daquele jeitinho, eu vou no Atitude Açaí. Agora, quando eu quero encher aquele negócio enorme, aquele potão enorme, eu vou no açaí da barra. Mas não é só com você que aconteceu isso, não. Todo mundo saía desfilando no centro. No centro da com cidade. A Atitude Açaí, demorava ali, derretia o açaí, ó. O leite em pessoal pó come, já né? ficava Já líquido. coalhava o leite em pó. O leite em pó Já coalhava bebeu açaí? e andava. Dava 10 voltas no quarteirão ali com aquele copinho. É. Num sol escaldante. Já virava uma água já. Num sol escaldante ali com aquele copinho. Não, sem aí eu encontrar- tinha meu dinheirinho. Então eu tinha meu dinheirinho pra comprar meu desodorante. Se eu fosse no mercado e eu visse alguma coisa, eu falava assim, não, mãe, eu tenho dinheirinho. Então, assim, eu lembro disso. E depois, quando minha mãe ficou doente, né, no caso, a minha mãe teve câncer.
Então, só que foi muito rápido a perca dela. Tanto que quando ela faleceu, eu demorei pra entender um pouco. Porque ninguém chegou pra mim, pegou na minha mão e falou: Karina, a sua mãe tá muito mal. Karina, ora a Deus que sua mãe não tá bem. Ninguém chegou pra mim e falou isso. Te passou essa condição. Ninguém passou essa condição. Então, assim, eu achava que minha mãe tava... Tanto que quando as pessoas vinham perguntar pra mim, os professores mesmo da escola, como sua mãe tá? Eu falava assim, tá bem, graças a Deus, tá no hospital, né? Mas já vai sair. Porque eu não tinha essa consciência que tava terrível a condição, a saúde dela. Você não tinha noção da Não doença, tinha né? noção. Eu eu sempre fui um pouquinho mais madura, assim. Eu sabia que ela estava doente, mas eu não tinha, assim, esse discernimento de saber que ela estava muito mal. Então, quando ela chegou a fazer cirurgia, né? Ela tinha câncer no intestino. E no fígado também. Os outros órgãos não deu para comprovar, mas nesses 2 era certeza. E no dia que ela suspeitou que ela estava com câncer, eu lembro até hoje. Nós estávamos no centro da cidade e ela começou a passar mal. Na época, o meu pai dava aula no Senai de Itu. Hoje ele dá aula, eu acho que em Salto e em outras cidades. E ela começou a passar mal. E a minha mãe era aquele tipo de mulher que pode estar doendo o que for. Ela não falava, não reclamava. Então, quando minha mãe virou pra mim e falou: eu tô passando mal, liga pro seu pai. Aí, pra mim, eu falei: nossa, alguma coisa tá acontecendo. Então, meu pai passou, pegou a gente, levou pro hospital. Chegou no hospital, ela fez alguns raio-x, tals. Na época, o médico falou que era gases, só gases. Mas depois, daquele dia em diante, ela começou a correr atrás de especialistas. Na época, ela procurou o Dr. José Roberto, gastro. Tá no São Camilo. Tá no São Camilo. Não é São Camilo mais agora, né? Não. Que cada hora é um nome esse hospital dessa cidade. É um caos. É um caos. Então, na época, ela conseguiu passar com ele. E ele pegou e falou pra ela: Rosângela, só o fato de você estar aqui já é um milagre. Já marcou a cirurgia, já fez tudo. Na recuperação, ela pegou trombose na perna. E aí, infelizmente, ela não veio a sobreviver. Aí ficou idas e vindas no hospital. Aí foi uma parte bem terrível. Então, quando minha mãe faleceu, eu me senti muito sozinha. Porque eu me dava muito bem com a minha mãe, muito. Minha mãe era bem séria. Eu falava assim: mãe, te amo. Ela falava: obrigada. Você é filha única? Não, eu tenho uma irmã mais velha. Tá. Minha irmã Taline. Tem um sobrinho. Minha irmã já é casada. Então, minha mãe era uma mulher bem séria, né? Falava: mãe, te amo. Ela falava: obrigada. Mãe, você não vai falar que me ama? Sabe como você vai mostrar que você me ama? Lavando a louça, limpando alguma coisa pra mim. É assim que você vai mostrar. E as minhas tias também são assim. Eu sou antiga, mas assim, minha mãe também. Então, quando ela faleceu, eu vi que eu me senti muito sozinha. E daí eu comecei a realmente a ficar mais independente, assim. Correr atrás. Mas eu compreendo muito do que você tá falando, porque eu perdi minha irmã também com câncer. Só que eu já sabia que a gente já suspeitava. Eu e uma outra irmã minha, a gente já suspeitava que era isso. Então, eu, por ser da área da saúde e ser estudado hoje, então consegui levar mais tranquilo, Sim. né? Mas eu sabia que ia chegar uma hora, por ser no intestino também. Sim. Eu já sabia que não ia ser fácil de levar tal. E a gente não conseguiu, assim, até que... Porque o tratamento dela foi pelo SUS. E o SUS é muito difícil, cara. É muito difícil. A gente vê muitas conversas, muitas resenhas aí de... porque a saúde tem o Instituto do Câncer, e tem não sei o que, não sei o que. Quando você precisa, você realmente percebe o que é o SUS, o que é a saúde, né? Para você acessar essas coisas. Sem contar que lá no próprio São Camilo, que eu não sei o nome hoje também... Ninguém sabe. Por favor, quem souber o nome do hospital de Tu, já entra deixe e já nos manda pra gente comentários. aqui. Por favor. E ela passou com alguns médicos e ficaram enrolando nos exames. E os médicos não tinham certeza do que era também. Então, do tempo que minha irmã deu entrada no hospital até descobrir a doença, foram 3 meses. Pra ela morrer foi 1 mês. Olha. Pra gente perder ela foi 1 mês. Depois que a gente ficou sabendo que deram o diagnóstico de câncer, aí ela foi pra Indaiatuba. Aí
trajeto, nesse tratamento em Indaiatuba, demorou cerca de um mês que ela aguentou. Muito rápido. Foi muito rápido. Eu sempre falo, eu também, eu embarquei na área da saúde. Eu iniciei o técnico em enfermagem no IBAL. No IBAL. Eu estudei no IBAL também. Eu fiz segurança do trabalho e desenho. Olha! Ai, que legal. Eu não me formei porque eu tranquei realmente pra ir pra ótica. No caso, eu estudava, eu fazia o técnico em enfermagem, todos os dias eu tinha feito estágio também. Nossa, eu amava, mas não sabia se eu ia seguir a profissão. Eu não sabia. Mas enquanto eu estava lá, eu dava o meu máximo. Nossa, era difícil, era cansativo, mas eu tava lá. E daí, quando entrou a pandemia, não podia ir pra aula. Não podia fazer estágio, não podia... Então, um curso que era pra durar 2 anos, o pessoal se formou agora com 4 anos. Prolongou. E na época eu não podia ficar parada. Eu falei, eu vou ficar parada? Aí eu iniciei o técnico em ótica. Na época que era pra mim fazer o curso presencial, que é 1 semana em São Paulo, já ia ter voltado os estágios da enfermagem. Então eu tive que escolher. Realmente eu tive que falar ou esse ou esse. Eu escolhi a ótica. Porque aí era um momento que você já estava mais voltado pra ótica, né? Aí eu fui, fiz, me formei, mas eu já estava também lá em Salto. E eu falo, a área da saúde é uma área muito gostosa. Eu sou fisioterapeuta, né, hoje. Mas a área da saúde é uma área muito gostosa de você trabalhar. Mas eu tiro o chapéu, eu enobreço demais quem trabalha com enfermagem. Eu também. Gente, é um papel muito árduo. É muito. A gente, quanto estágio, a gente acompanhou, né? A gente acompanhou dentro do hospital, assim, a parte de enfermagem. Gente, é emocionante, cara. É emocionante, é demais. A dedicação, o trabalho que eles têm. A parte de fisioterapia, não vou dizer que é uma parte tranquila dentro do hospital, porque tem áreas e áreas. Sim. Mas, se você for comparar com a enfermagem, desde o auxiliar até o enfermeiro, o chefe, é muita barra. É muita coisa. Porque são eles que estão ali no leito com o paciente. Eu acho que assim, hoje você falou, ele que perguntou pra mim eu não sei se foi um dos dois que perguntou pra mim. Qual de vocês que perguntou? O que me moldou pra ter esse pensamento de empreendedora. Eu que perguntei. Mas agora, como pessoa, muito do que me moldou, além da minha criação, além da minha mãe, foi o tempo que eu estudei enfermagem. Eu tinha muito preconceito com muita coisa. Quando eu iniciei os estágios no hospital, eu realmente vi que nós não somos nada. Quando nós caímos numa cama, nós não somos nada. Então, assim, mimimi, sabe? Blá, 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 não vale mais nada. Porque você aprende o valor da vida. Exatamente. Você acaba aprendendo Exato. os valores, assim, ou a gente aprende no amor ou na dor. Ou na dor. E aí a gente vê bem o lado correto das coisas. Sim. Ali. Dentro da fisioterapia também, a gente vê bastante coisa assim, principalmente na anatomia. Nossa, pô, eu lembro que a primeira aula de anatomia, a gente tinha uma sala de 104 alunos, acho que de 104 alunos, 80 passou mal. Quando a gente foi mexer na primeira peça cadavérica, metade da turma passou mal. Então, tipo assim, e aí você vê a peça, porque assim, você vê um corpo inteiro e depois parte de corpo. Nossa, a turma passando mal, tal, não sei o quê. E aí você mexendo, você fala assim, pô, a gente não é nada mesmo. Não somos nada. A gente não é nada, não somos nada. É incrível como hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos bater o dedo, acontecer uma inflamação, essa inflamação tomar conta do corpo e ali acabou. Exatamente. É algo assim, até mesmo assim, com o corpo mesmo. Eu tinha muito preconceito com, assim, por exemplo, assim, meu pé. Eu sempre achei meu pé horrível. Sempre falei, ai, meu pé. Não usava sandália, não usava rasteirinha, eu não usava chinelinho, só usava sapato fechado. Até que eu fui no estágio e uma das pacientes estava com o pé amputado, recém-amputado. Nossa. Na hora que eu olhei aquilo, quando você chega no estágio, dá tudo certinho. Quando eu vi aquilo, eu senti assim, tá vendo? E você reclamando do seu pé. A partir daquele dia, eu não reclamei mais. Nunca mais. Nunca mais, né? Nunca mais. Não, tá certo. Tá certo que tem uns pés meio... Não, meio cabuloso. O meu é um deles. Meio casquento, não, o meu não é casquento, meio não.
Não é pra ter, não é pra tanto. É um pé de Princesa Fiona 38. Não, mas assim, a gente fala, é engraçado essas coisas, né? A gente fala, ai, meu pé, não sei o que. Eu vou falar uma coisa, mas existem vários tipos de pé. Tem gente que tem o pé que o dedo é maior que o dedo da mão. Mas é Não, bonito, tem gente que a Joanete parece um sexto dedo, né? Tá dando certo também. Não, mas então, né, tirando essas anomalias, a gente fica com essa neura de, ai, porque meu pé tá feio, ai, não sei o quê. E aí a gente vê exatamente que vai lá pra você aprender a dar Vai valor lá, no seu. nossa, vai lá, realmente, gente, eu aprendi muito nas aulas, porque a enfermagem também estuda muito psicologia, desde o primeiro dia de aula até eles se formarem, a psicologia é bastante acho que aplicada. dentro da área da saúde toda, Nossa, né? então assim, eu aprendi muito, gente, eu aprendi assim, Porque a gente dentro da área da saúde, a gente tem que ser muito psicólogo, né? tem. E ainda dentro da minha sala tinha uns doidos lá, cara. Que a minha professora era pós-graduada, era doutorada, pós-doc, era uma cientista dentro da psicologia. E ela fez um treinamento com a gente lá, cara. Colocou todo mundo dentro da sala e a gente estava em círculo. Eu lembro que a gente pegou um colchonete e deitou todo mundo lá. Ela fez um processo de imersão com a gente. E ela foi narrando a situação. E a gente foi entrando no embalo. Acho que demorou uns 15 minutos. A hora que ela terminou, acendeu a luz da sala. Cara, metade da turma chorando. Tipo assim, de soluçar mesmo. Porque ela conseguiu resgatar de uma tal eu já forma. fiz esses tipos de coisa. E realmente faz você se elevar. Nossa, é muito bom. E aí deixa eu te contar uma coisa. Que assim, sempre tem aqueles mais espertos. Pá, eu não vou cair nessa. Eu não vou. Eu não vou fazer. Ai, que besteira fazer isso. Tal, não sei o quê, e fica lá todo durão. Aí a professora vai falando, você fala, não, eu vou. Aí ela começava a falar, vai visualizando você lá no passado, não sei o quê. E você vai emergindo, cara, você vai entrando. Aí tem uns caras durão lá, não, eu não vou, eu não sei o quê. Tem, quando sempre terminou, eram os primeiros que estavam chorando. Chorando. E aí acendeu a luz da sala, todo mundo sentou no colchonete, né? Todo mundo fica meio pasme. E aí a lágrima assim, caindo assim, aí a vergonha de você limpar assim na frente de todo mundo com a lágrima assim, só aqui assim. Só chorando. Eu já limpando. participei, já, nossa. Aí minha professora falou, não, gente, isso é normal, eu fiz um trabalho com vocês justamente pra tirar um pouquinho desse problema que vocês guardam com vocês. Essa bagagem, às vezes tem muita coisa que a gente não pode carregar. Exatamente, e a gente vai levando. E ela fez uma limpeza tão legal, então, tipo assim. E por quê? Porque a gente vai trabalhar com a parte psicológica dentro do atendimento. Vai. Eu sei que, nos meus atendimentos, muitas das vezes, a somatização do problema da pessoa é muito mais emocional. Exatamente. É igual aquilo que falam sobre dor. O que é dor pra você? O que é dor pra você? Como que você determina uma dor? Depende assim. Às vezes a dor é causada pelo seu momento emocional, o seu momento de estresse ou algum trauma, alguma coisa que você viveu de trauma ou você recebeu um trauma. Isso, por exemplo, assim, geralmente quando você vai num pronto atendimento, quando você chega na triagem, a enfermeira ou o plantonista que tá lá vai falar, de 0 a 10, qual é a sua dor? Só que, por exemplo, assim, eu posso ter sofrido uma decepção amorosa e tá com uma dor interna insuportável, ou eu posso ter sofrido um acidente e também estar com uma dor insuportável. Então, a dor do outro não se mede. E eu falei isso para um médico uma vez. Não se mede, exatamente. Essa quantificação é muito usada, né? De você falar. Mas aí você precisa saber abordar como você vai chegar nessa dor. Pra você quantificar essa dor. Sim. Eu tô fazendo um curso agora, né, de aprimoramento dentro da fisioterapia, que para você determinar o tipo de dor do paciente, algumas perguntas você correlaciona com o próprio sono. O que você sonhou na noite passada? Nossa, legal. Você pode me falar um pouquinho do seu sonho na noite passada?
do momento que você começou a sentir dor, você lembra de alguns sonhos que você teve? Se foi coisa boa, se foi ruim? Coisa ruim. Porque isso traz muito do seu problema de dor. Porque às vezes é assim, não que você vai ter aquela dor naquele primeiro momento. Então você tem que buscar dentro da sua anamnese, na hora que você vai fazer a avaliação, quantos dias você tá com essa dor, tá? Me conte um pouquinho da sua semana, como foi sua semana, o que aconteceu dentro dessa semana, algum impacto Algum emocional. gatilho. Exatamente, algum impacto emocional que você sofreu, para você determinar o tipo de dor, o tipo de problema, o que você vai tratar. Porque às vezes, por isso que eu falo, às vezes a gente trata algumas patologias muito fácil, mas porque a gente sabe se envolver, a gente sabe entrar com o paciente na conversa pra gente... Sim. E às vezes o paciente só precisa de uma conversa. É muito disso. É igual cliente. muito Entra na loja, não... Ai, tô dando uma olhadinha, mas aí você chega, conversa, às vezes vai comprar um óculos, mas na verdade, ele quer conversar com você. É principalmente idoso. Eu atendo muito idoso, idosa, que quer conversar, quer contar pra alguém o que ela fez ontem. Quer ser ouvida, né? Exatamente. E às vezes não tem a família ali perto para poder desabafar, conversar sobre isso. Tem muito disso. Tem muito dessa parte aí. Dan, quer perguntar alguma coisa? Tá. Fazendo anotações dele. Então, eu A queria... lista negra dele. Então, eu vejo que você é bem ativa na rede social também, né? Tá sempre divulgando, sempre nativa, postando um pouco do seu trabalho. Como que despertou em você, pra você começar a fazer suas lives, seus vídeos? Fala um pouquinho pra gente. Então, bem antes do Instagram ser assim, tão bombado, sabe, tal, explodir, eu já fazia alguns trabalhos assim, como modelo de roupas de lojas online, né? Já tinha feito alguns trabalhos assim, e eu sempre gostei de postar, eu sempre assisti muito o YouTube, sempre, muito. Então eu seguia muitos canais, eu falava, eu quero fazer isso. Eu quero gravar também. Então eu sempre fui gravando e é algo assim totalmente natural. Tanto que quando eu comecei a gravar stories no Instagram, eu tive uma prima que falou assim pra mim, Karina, você não tá sendo você. Eu falei, nossa, é verdade. E é o você que vai, né, cativar a galera e tal, e eu comecei a ser eu mesma. Então, eu acho que foi por isso que eu fui atraindo aí seguidores, ficando um pouquinho mais conhecida. Às vezes eu tô andando na rua, o povo fala assim, eu sigo você no Instagram. Aí eu, obrigada, eu fico feliz, sabe? Ainda bem, né, que é por coisa boa, né? Tá, já aproveitando falando sobre Instagram, as redes sociais, eu vejo que você é uma pessoa assim muito chamativa, você tem um biotipo muito legal, assim, você marca presença. Por conta disso, tenho certeza que os assédios vêm. Você já sofreu assédio? Como você lida com isso? Já, com certeza. Eu acho que toda mulher, né, na verdade, toda mulher já sofreu. Bom, como eu lido com isso? Eu aprendi que você tem que ter postura. E eu não tô falando de roupa. Não tô falando de roupa, não tô falando de decote, não tô falando disso. Tô falando postura, é o mesmo olhar que um homem tem pra você, você tem que ter pra ele. Então, se você tá andando na rua, é super desconfortável um homem te olhar do jeito que alguns olham. É super desconfortável. Mas eu sempre procurei olhar da mesma altura. Andar com a cabeça erguida, peito estufado, cabeça levantada. Sempre procurei ter essa postura. E depois que eu comecei a tomar esse tipo de atitude, diminuiu bem. Não vou mentir pra você. Lógico, passando de carro, bebi, palavras assim, bem chatas, baixíssimo. Mas depois que você começa a ter essa postura, diminui muito. Porque homem, né, no caso assim, que não tem respeito, que mexe mesmo, que olha mesmo, até do lado da própria esposa. Nossa, já passei por isso já. Então, assim,
É muito chato. E se você não mostra a sua postura, eles acham que tem poder. Se você se acolhe, isso em tudo, no relacionamento, no emprego. Se você se acolhe, demonstra que você não tem voz, é mais um motivo, não tem motivos, mas é um motivo que eles acham que tem como mexer com você, falar coisas... Tem a liberdade, né? Tem a Falar liberdade, assim, isso. Eles acham que tem uma liberdade por você se demonstrar fraca. E eu não gosto de me demonstrar fraca. Já fui, mas eu não gosto de demonstrar fraqueza, principalmente nesse tipo de situação. Eu sempre falei até pra minhas primas, anda de cabeça erguida na rua. Se passar um homem do seu lado, não abaixa sua cabeça. Erga sua cabeça. Por que você tá abaixando sua cabeça? Ele é superior a você? Ele tá te olhando, te deixando desconfortável? Empina esse nariz e vai. Exatamente. E mostra que você não tem medo de enfrentar a situação. Isso. Aproveitando, falando isso, você já teve algum problema com isso? Você teve alguma passagem assim, que você teve que sair do salto? Você teve que, sei lá, tomar as rédeas de alguma coisa? Bom, descer do salto nunca. Ah, não desceu do Eu salto. posso tropeçar no salto, torcer o pé, Ei. mas eu não desço. Se você torcer, eu sou fisioterapeuta. Então, por favor, eu dou umas... Nossa, esses dias eu caí, gente, na esquina da loja. Sim. Um monte de carro passando, eu caí, levantei e fiz assim, ó. Aí tinha duas senhorinhas na frente, bom dia. Com a chavinha assim na mão, fui embora, rasgou minha calça. Enfim, rasgou assim no meu joelho. Tanto que eu oro muito. Não, então, já aconteceu já no caso, né? Você falou que você já tinha ficado sabendo, que você viu na época, né? Que foi, eu acho que foi o caso que muitas pessoas começaram a me conhecer. Quando eu estava no centro da cidade e eu sofri um assédio. E eu fiquei transtornada, porque eu já estava mega irritada aquele dia. E eu, quando estou irritada, eu fico irritada. Sensacional. O meu bico bate, eu acho que fica maior do que aqui. Então, eu sou muito expressiva. Muito, muito expressiva. Então, assim, nesse dia, eu já tinha recebido várias cantadas pela rua. E eu tava num ódio, Senhor da glória. Odeio sentir isso. Mas eu tava numa raiva aquele dia, quente, fervendo. Aí, a hora que eu tava atravessando a rua ali da Caixa Econômica ali da JP Celulares, de esquina, da Hobby. Ai, foi a cereja do bolo. Não vou citar muitos detalhes, porque já foi pra delegacia esse caso. E eu recebi um assédio sexual. E a hora que eu olhei, eu falei assim... Ai, Senhor da Glória. Eu falei assim, quê? Aí ele repetiu. Aí eu falei, quem? Aí ele, você. Eu falei, perguntou. Ai, Jesus. Só que eu falei bem séria, sabe? Eu não falei brincando, eu falei bem séria. Aí ele ficou incomodado por eu não ter gostado dele falar aquelas coisas pra mim. Ele achou um absurdo eu não gostar. Aí o que eu fiz? O quê? Comecei a xingar também. Aí na hora eu desbloqueei meu celular, já tava no Instagram. Aí eu peguei e já comecei a filmar. Foi muito rápido. Aí eu comecei a descer atrás dele, porque eu não admitia ele falar aquelas coisas pra mim e achar que tava tudo bem. Um homem daquela idade falando aquelas coisas pra mim. Tem idade pra ser seu pai. Idade pra ser meu avô, eu falei pra ele. Na época eu tinha 20 anos. 20, 21. Acho que 2 anos atrás, 20, 21. Então, assim, foi isso mesmo, acho que eu tinha 20 anos. Então, aí eu não aceitava. Tanto que quando eu tava descendo xingando ele, a mulherada buzinava. Isso mesmo, bebê. E as homaradas assim, com as mãos assim, ó. Só olhando. Assim, com os braços assim. Tudo bem, né? Que às vezes é briga de casal. Tem umas mulheradas que gostam de um sugar daddy. Então, assim, eles poderiam achar que era briga de casal, então não se meteram, né? Mas eu tava transtornada e eu só parei e ele falou, tá bom, moça, desculpa. Eu falei, eu só vou parar quando você me pedir desculpa. Ele não falou desculpa antes, ele falou, tá bom, chega, vai pra lá, chega. Aí eu peguei e falei pra ele, eu só vou parar quando você me pedir desculpa. Aí ele pegou, tá, desculpa. Eu falei, o quê? Aí ele, desculpa. Aí eu, tá bom. Aí eu fui andando, segui meu caminho. Mas aí eu recebi uma série de mensagens desse mesmo indivíduo, que mexeu com outras pessoas, mas mensagens assim, detalhadas, assim, escrito tudo o que ocorreu, o que chegou a passar, me agradecendo
Eu recebi muitas. Nossa, na época tinha atingido mais de 50 mil visualizações nos meus stories na época. E o meu celular travou, eu não conseguia entrar de tantas mensagens que tinha no meu. Mulheres agradecendo, contando casos. E aí foi quando eu decidi abrir um boletim. Mas fez muito bem. Fez muito bem porque eu criado com 5 irmãs, mais a minha mãe, e eu sempre fui criado num mundo extremamente favorável ao feminismo. Sim. Extremamente favorável ao feminismo. Então dentro da minha casa era eu, meu pai e mais 2 irmãos. E a gente vivia por elas. A gente cercava elas de todas as formas de proteção. Eu mesmo sendo o caçula, eu era o mais chato. Mesmo as mais velhas, na época que elas iam começar namoro, tal, não sei o que, eu aprontava com os namorados, eu fazia Birra. Pra não dar certo. Pra não dar certo. Colocava sal no lanche dos meus cunhados, colocava pimenta no lanche, colocava sal no suco, tudo pra melar o namoro das minhas irmãs. Ai, meu Deus do céu. Conversa fiada. Você comeu isso aí, ô, pimenta? Comi uma vez. Você comeu banana lá em casa, não foi? A banana, você lembra? Mentiroso. Então, e aí, essa parte, assim, eu lembro muito bem de eu tentar proteger as minhas irmãs. E aconteceu de eu estar andando na rua com as minhas irmãs, a gente estava indo para um determinado clube, e elas andando um pouquinho mais para frente, 2 das minhas irmãs, e com as amigas dela. E a gente, moleque, a gente tava mais pra trás, mas a gente tava num grupo de 9 moleques, assim, a gente tinha em torno de 15, 16 anos. E em determinado momento ali na Rua Sorocaba, entrou uns 3 rapazes assim, no meio da gente ali, e começou a mexer com elas. E a gente atrás. Eles começaram a mexer. Então, quando eu tava fazendo psiu, oi, gatinha, tal, não sei o que, beleza. Aí, a partir do momento que começaram a apelar, eu falei, agora não. Eu falei, aí não. Aí eu falei, agora eu vou acelerar. E meus amigos vieram junto. Falou, não, tamo junto e tal. Aí a gente chegou até ele e falou, viu, repete o que você falou. Ele falou, o que você tá falando? Eu falei, repete, são minhas irmãs ali na frente e minhas amigas. Repete. Não, porque não sei o que, não sei o que. Aí o negócio já muda, né? Então, daí tipo assim, aí a gente tava em 9 e eles estavam em 3. Eu falei, a gente tá num número maior. E assim, A gente arrebenta você apesar aqui. de ser mais novos, assim, aparentemente o porte físico nosso era tudo igual. E aí eu lembro que eu falei pra eles, assim, não por você ter falado oi, gatinha tal, tava tudo normal. A partir do momento que você vem com Outras coisas apelativas e pejorativas, aí você apelou, irmão. Se você tem irmã, se você tem respeito, se você tem mãe e você tem respeito, faça o mesmo, Sim. tá? Pra gente não virar isso em confusão, não ter problema, desvia o caminho de vocês como se não tivesse acontecido nada. Beleza? Aí eles desceram a rua, falaram, não, sem problema, tal. Só pra gente não levar mais adiante. Mas, tipo assim, eu vejo que isso acontece bastante, é normal. Eu já fui seguida na rua 2 vezes pelo mesmo carro. Eu lembro uma vez que eu saí da loja, eu saía 7 horas da Demanos na época, e eu ia numa formatura, numa conclusão de curso de uma prima minha ali no Gaplan. Ali perto da Smart Fit. Sim. E eu desci, né? Eu ia a pé. E daí, descer na rua do Mercadão, um carro parou, abaixou o vidro. Eu lembro, um cara tava com um relógio assim, bem grande no pulso. Oi, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E eu fui descendo. E ele foi descendo atrás. Oi, vem aqui, olha só o que eu comprei, olha só não sei o quê. Aí, nisso, saiu um moço. Eu enganchei nesse moço. Enganchei nele com tudo e falei assim, esse carro tá me seguindo, finge que você me conhece. Aí esse moço foi andando comigo, até um pouco lá pra cima. Aí depois ele foi embora, aí eu consegui ir embora. Aí outro dia o mesmo carro, eu lembro que eu tinha gravado as 3 primeiras letras do carro. Aí eu peguei e chegando na esquina da minha casa, esse mesmo carro passou. Eu lembro, então assim, gente, acontece muito, muito. Mas nesse dia que eu gravei, eu fui muito criticada também. Eu fui criticada. Teve pessoas que criticaram, como tudo, né, gente? Teve pessoas que criticaram. Falaram que eu não devia ter feito isso, que eu tava errada, que eu sou mulher, que eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço. Pessoas até da minha própria família.
Ninguém falou, Karina, você tá bem? Tudo bem? Aconteceu? Não. Nossa, você tem que tomar cuidado. Olha só o que você fez. Você tem, sabe? Você trabalha, você tem que tomar cuidado. Tudo bem que pode ser uma preocupação, né? Mas a forma de abordagem tá sim, errado. Tá errado. Tá errado. Não é... Eu acho que tudo na vida tem jeitos de se falar. Exatamente. Né? Mas eu também, assim, eu sempre... Muitas pessoas, assim, que fazem parte da minha vida nunca souberam se comunicar. Nunca. Desde a minha família até relacionamentos. Nunca soube conversar, sabe? Então, assim, eu acho que a gente acaba pegando um pouco, assim, sabe? Ai, deixa pra lá. Deixa de se importar um pouco, sabe? E é o que você... assim, é a sua vida, né? Exatamente. Você vivendo sem fazer mal pra ninguém, né? Cumprindo os mandamentos, que eu acho que é o mais importante. Que doutrina não leva ninguém pro céu. Igreja não leva ninguém pro céu. O que leva são suas boas obras, os seus testemunhos e o cumprimento dos 10 mandamentos. Exatamente. É aquilo que a gente estava falando lá no começo da religião, né? Que a gente tem vários leques assim, e se a gente for seguir a risca mesmo, é muito complexo, é muita coisa. Então, não é tão simples. Eu tiro o chapéu para quem segue. Eu também. Eu tiro o chapéu. Fácil, né? Eu acho louvável quem segue certinho, porque olha... E mesmo quem segue certinho também, às vezes tem suas falhas, né? Como todo ser humano tem. Exato. Tem suas falhas. Imagina a gente que não tem... que a gente não segue totalmente à risca. Imagina essas pessoas como são. E consegue viver tranquilamente, perfeitamente, dentro daquele contexto de família que elas têm. Porque eu acho assim que Deus tem tantas coisas pra se preocupar, né? Deus tem tanta coisa pra se preocupar do que com o cabelo pintado. Sim, do bastante. Que com uma unha pintada. Então, assim, eu acho que uma das principais lições que Deus deixou, que é amar o próximo como a ti mesmo, não julgueis para não ser julgados. Eu acho que isso realmente falta. Falta muito. E não só no meio, não tô falando só na religião, tô falando como ser humano. Hoje, você vê muito comentário, assim, sobre desgraça. Se você chama alguém para conversar, você pode ver que o assunto rende mais quando é falando de alguém. Você vê que o assunto rende mais numa rodinha quando é falando de uma desgraça, de uma coisa negativa. É difícil você ver pessoas reunidas falando coisas boas. Coisas proveitosas, coisas que edificam. É difícil. Você já passou por uma situação dessa? De alguém ficar falando mal de você e desmotivar você em alguma coisa? Olha, que eu saiba, não. Com certeza sim. Não, com certeza sim, imagina. Nós estamos aí sujeitos a tudo. Com certeza já. Com certeza. Não posso falar o quê, senão vão falar que vão saber. Aí né? já vão Tu é uma cidade pequena, muito pequena. Eu já fui muito assim, já fiquei muito machucada, muito magoada por algumas coisas. Mas é aquilo, né? Deitar a cabeça tranquila no travesseiro não tem preço, né? Por mais que quando nós somos seres humanos bons, a gente se preocupa com a nossa imagem. Então, as pessoas falam assim, você se preocupa muito com o que os outros pensam. Não é só isso. É o meu testemunho, é o meu caráter. É lógico que se você tem um caráter digno, ninguém vai sair falando certas coisas. E se falarem, quem escutar vai entrar por aqui e sair por aqui. Exatamente. Mas a gente tem que se preocupar com o que a gente fala ou deixa de falar também, porque nem todo mundo pensa como a gente. Nem todo mundo tem os mesmos pensamentos, a mesma cultura, a mesma criação. Então, às vezes, o que pra mim é normal, pra você pode ser algo esquisito. Então, eu já escutei certas coisas, mas a maioria não me abalou. A maioria. Vem sim aquele pensamento, eu vou fazer pra provar que não. Não, mas não deixa, passa, é momentâneo. Também, né? É momentâneo porque eu sei. E quando você tem certeza do que você do que você realmente fez, do que você realmente falou, todos os demais deixam de se importar. Acaba ficando pequeno. Exato, fica pequeno essa importância. Lógico, quando acaba de acontecer
algo difícil na sua vida, isso como tudo, uma briga com um familiar, uma discussão com o pai, com mãe, no trabalho, todo mundo acho que já teve aquele chefe chato, ou rígido, todo mundo já se sentiu um pouquinho humilhado. Tem gente que é chefe. Não, esses chefes aí estão com nada, não, né? Tô ligado. Então, assim, todo mundo já passou por situações assim, nossa... Eu já passei por umas situações assim que eu me senti bem humilhada. Vou falar a verdade pra vocês. Senti bem humilhada. Teve uma vez que eu tava conversando com uma antiga gerente minha, ela vai lembrar disso, adoro. Eu te amo muito. Gosto muito dela, ela me ensinou muito. Mas uma vez ela falou pra mim uma frase. Eu falei que ela era baixinha. Ela olhou pra mim e falou assim: baixinho o seu salário. Eu nunca vou me esquecer desse dia. E assim, eu não peguei raiva dela. Isso eu acho que é uma qualidade minha. Nem perguntaram pra mim que qualidade que eu acho. Mas eu acho que isso é uma qualidade minha. Porque essa pergunta tá mais pro final, mas tem... Mas já tô falando já. Boa. Uma das minhas qualidades, muitas qualidades. Né? Já aproveita, já. Uma das minhas qualidades é isso. Eu não consigo guardar rancor de ninguém. Você pode me humilhar, pode me ofender, pode me magoar muito. Felizmente, eu dou graças a Deus. Tem vezes que eu até esqueço. Tem vezes que eu não fico pensando naquilo dia após dia. É difícil. Difícil. Eu vou dizer que assim, eu não guardo, eu arquivo. Eu não tenho isso. Logicamente que tem certas coisas que a gente passa e não é besta. A gente não se faz de besta, né? Serve pra gente aprender e tomar vergonha na nossa cara e falar: você não merece isso, pare com isso, acorda pra sua vida. Olha pra você, olha a sua história, né? Acorda, Exatamente. Tudo bem. Não, a gente acaba relevando, né? Sim. E é assim, a gente vê de uns amigos que a gente tem aí, que não vou citar nomes, né? Uns amigos O folgados. pessoal não tá vendo aí, mas tem plateia ali, ó. Não, Uns amigos assim, pilantra. Traíra. não tá saindo Faz nada da churrasco minha na boca. casa e não convida. Então, não tá saindo nada da minha E boca porque tá preenchendo. oculta os stories pra ninguém ver. Exato. E eu não precisei falar nada. Olha, viu? Eu tô sentindo aqui, Tá hein? vendo? Já defendeu você. Já defendeu. Ai, que beleza, obrigado. Mas os humilhados serão exaltados, hein? Amém. Exato. Isso eu levo à risca. Não é só uma frase clichê pra mim. Os humilhados serão exaltados, sim. Muito bom, muito bom. Você falou que vê muito YouTube. Você falou pra nós aqui, né? Você vê muito vídeo, acho de motivação. Quem que inspira você, assim, uma pessoa que você fala, eu queria ser igual aquela pessoa ali? Igual não dá pra ser, né? Buscar, Bom, assim, o mesmo segmento. olha, hoje eu me afastei muito disso de assistir YouTube, vlogs. Hoje os canais assim que eu mais assisto são do ramo de musculação, que é o Renato Cariani, a esposa dele, Tati Cariani, o Fábio Giga, a esposa dele também, a Ju. Então eu procuro sempre seguir pessoas que saíram de baixo e hoje estão no topo, mas não estão no topo porque pisaram em alguém, se aproveitaram de alguma oportunidade e fizeram disso uma fama, não. Então eu gosto de assistir assim, também, podcast também, eu gosto muito do Ulisses Campbell, não sei se você conhece, é um jornalista fenomenal, eu sigo bastante, eu gosto muito de conteúdos assim que sempre me fazem tirar alguma coisa daquilo. Eu acho que o tempo é muito valioso pra você perder. Lógico que a gente sempre perde assim uns memes, né? É óbvio, né? A diversão também é um investimento. Mas eu sempre procuro estar assistindo coisas que me fazem tirar alguma lição daquilo, sabe? Isso é normal, né? Bom, tem bastante gente aqui fazendo pergunta. Tem um espectador nosso aqui. Ele perguntou aqui: por você ser tão nova, empreendedora, quais as expectativas suas para o mercado? É um companheiro nosso, um grande amigo aí que tá perguntando. Ah, sim, de longe, muito longe. Ele é de longe. Bom, hoje... Repete a pergunta pra mim, por favor.
Eu tenho Quais déficit de as suas atenção. expectativas para o mercado? Olha, hoje a minha maior expectativa é criar raízes, né? É que a loja prospere, né? Ali naquele local, que crie, né? Raízes ali, conquistar clientes. Eu quero que se desenvolva ali e futuramente, sim, se Deus permitir, se Deus preparar, abranger aí mais ramos, né? No caso. Expandir ainda mais, né? Se tudo der certo. Não só também no ramo óptico. Eu penso sim em abrir outros segmentos. Ah, entendi. Tá respondida a pergunta do nosso amigo. Como é que é o nome dele aqui? Vilton. Vilton, respondeu sua pergunta? A gente faz a pergunta que eu sou. Tem mais aí? Olha, gente, nem tem. Meu celular tá quase desligando, mas eu nem vi se tem alguém fazendo alguma pergunta ou não. Acho que nem tá. Tem algumas amigas suas aqui, a Carol Frauzino, Joyce Ribeiro, Maria Eduarda Santos. Olha! Te mandando boa noite. Boa noite, pessoal. A Carol é minha prima. Carol é minha prima. A Joyce também é minha amiga. Aí tá a Tarline. Minha irmã. Sua irmã? Minha Tarline. irmã. Ah, tá aqui também. Aí tem um pessoal aqui te mandando um abraço e tal, não sei o quê. Muito bom. A participação das pessoas aqui é muito legal. E o Vilton também tá aqui, ó. Vilton, um abraço, Beijo, Vilton! Uhul! Meu celular acabou a bateria. Churrasco da hora. Churrasco da hora. Enrola, mas é da hora. Então é isso aí. Faz uma hora já. Vamos falar um pouquinho das marcas aí também, né? Isso. Agradecer o travesseiro da travesseiro coluna. da coluna, hein, galera? Bom, falando do travesseiro da coluna, a gente tem Eu aqui... vi que tava um negócio fofinho aqui embaixo. Eu falei assim, gente, que é isso? Eu falei, que será que tá aqui fofinho? Tá aqui, gente, ó, o travesseiro da coluna, nosso travesseiro. Ó, galera. Aqui, ó, travesseiro muito da macio, coluna. hein? Fofinho, você já pisou bastante, né? Nossa, eu tava aqui assim, ó. Só em cima do travesseiro. Muito macio. Ó, esse travesseiro aqui do nosso amigo Marcelo. Marcelão, tá aqui, ó. Ele mandou uma amostra pra gente, pra ficar bem mais dinâmico, pra vocês verem o quão bom é esse produto, tá? Travesseiro do Marcelão, nosso amigo aqui. Top, Marcelo, gente boa. Top. Valeu, Marcelo. Soluções Industriais também, do nosso amigo Kleber. Também um cara super bacana aí, trabalhador. Tá de prédio novo agora também. Espetinho do Mosquito também, que mandou pra nós essas guloseimas aqui também. Fica na Avenida do Rancho Grande também, um cara bacana. E agradecer o Wilton que apresentou ele pra nós aí também, né? É um traíra, mas tá bom. Trairinha. Esquece. Imobiliária Danilo Ferreira, cortaram lá porque não paga. Tá dando calote? Esse tá dando patrocinador Tá ruim. Escola Barbearia VIP do nosso amigo Gil Tubarão. Costa. Gil Tubarão. Gil Tubarão. E churrasco da hora. Eu vou fazer uma musiquinha. Churrasquinho da hora. É o nosso parceiro Viltinho. Um abraço, Viltinho. Grande amigo nosso, Vilton. É parceiro nosso. É isso aí. Aí, ó, a Acho que imobiliária. tem o Carvão Bom Jesus também, né? Carvão Bom Jesus. Um dos melhores carvão que tem aí. O Wilton, inclusive, faz churrasco com esse carvão também. Né? O Wilton é estourado. Então é isso aí. Ó, Carvão Bom Jesus. Aí, Carvão Bom Jesus aí. Nosso amigo Lui. Carvão bacana. Bom Jesus. Multiplique seu carvão. Esse pega fogo, hein? Colocou ali, já... Carvão da multiplicação. É isso aí. Muito bem. Então, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez. Adorei o convite. Fiquei muito feliz. E agora, assim, terminando aqui, eu acho que foi muito legal e muito proveitoso. Aproveita e mande uma mensagem para o pessoal, para seus amigos, uma mensagem ou sei lá, um recado. Não, galera, agradecer para todo mundo que está acompanhando, mandando aí mensagens, o apoio da nossa família, dos nossos amigos é sempre muito bem-vindo, né? E deixar uma mensagem aí pro pessoal que tá se sentindo um pouquinho perdido nesse momento, nessa sexta-feira chuvosa. Não se desespere, não se turbe o vosso coração, mas crê que nada acontece sem a permissão de Deus.
Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher o nosso lado, o lado que a gente quer andar. Mas nada acontece sem a permissão de Deus. Então descansa. Tudo que você for fazer, entrega na mão de Deus. Avalie as amizades que você tem. Porque se você quer ser alguém, ter algo, criar raízes, ser admirável, você tem que ver com quem você anda, o que você fala, como você se porta. Eu acho que você seguindo esses passos, você com certeza vai chegar no sucesso. E o sucesso que você escolher. Porque o sucesso meu pode ser diferente do seu. Com certeza. Eu vou começar a escolher bem com quem eu ando. Nós que tem que ficar esperto. Foi um recado, hein? Só... Viu? Muito bom, muito obrigado, viu, Karina? Imagina. Por abrir os nossos olhos. Não, os pessoal entrar na pilha aqui é só zoeira, cara. Só zoeira. Não. Assim, a gente tenta fazer sério o negócio aqui, né? É difícil, né? É difícil. Deixa pra lá, eu comento. Bom, Karina, muito obrigado aí pela Imagina, participação. eu que Agradecer agradeço. também, porque quando eu chamei você, de bate-pronto, você já topou na hora. Tá, eu vejo uma luz bem grande em você. Deus Tá, eu vejo abençoe. que você vai voar, você vai em Obrigada. um lugar que você nem imagina aí. Muito Talvez obrigada. imagine, mas vai chegar muito mais longe ainda. Tá, porque eu vejo esse brilho aí, eu vejo uma chaminha acesa aí, então você é nova ainda. Obrigada. Né, tem apenas 22 anos, mas eu vejo, sabe, uma pessoa quando você tá vendo uma vitória lá na frente, a pessoa tá indo atrás, não é aquela pessoa que fica Acomodado, esperando acontecer. Não, muito... Né, eu vejo uma pessoa assim que vai buscar as coisas, né, não fica esperando. Entendeu? E você tem uma aura muito legal, muito boa, e você transmite isso. Então aproveite, Exatamente. leve isso como uma missão da sua vida, levar brilho e luz para as pessoas que convivem com você. E eu Com falo, certeza. é poucas pessoas que têm brilho, viu? Às vezes você pode falar assim com um monte de pessoas, mas às vezes você sabe quando tem 10 pessoas assim, você enxerga uma ali e fala, aquela ali é destaque. Exatamente. Entendeu? Então o brilho você pode tentar ter, mas não vai conseguir, entendeu? Tem pessoas que nascem, né? E tem pessoas que tentam chegar perto, né? Para falar, eu quero ter um brilho daquela pessoa, mas não consegue chegar. Então eu vejo que você tem isso. Então continue assim, parabéns. Obrigada. Colocando Deus sempre na frente Obrigada. aí. Tá? As palavras suas aí, muitas serviram para nós aí, né? Entendeu? Muita coisa você passou aí, uma história bacana, então é isso. Tem alguma coisa pra falar, né, não? Muito bom. E quem não tem brilho vende glitter, tá, gente? Quem... Quem não tem... A bolsa, né? minha bolsa, gente. Quem não tem brilho, venda glitter. Você vai ficar brilhando. Nasceu brilho, glitter, nunca vai ser purpurina. Esquece. Mais uma mensagem pro... Não, eu vou falar. É que a gente não pode falar diretamente, né? A gente guarda aqui. Mas, vai chegar a hora ainda. É muito da hora quando chega isso. Exatamente. Né? Fechou. Então é isso aí, pessoal. Segue a gente nas redes sociais aí também, @Danilo Ferreira Imóveis Oficial. Ajuda a gente a bater 26 mil lá, hein, pessoal. Então, qual que é a sua rede social? O meu Insta é Nino Moraes Físio e o outro é Joberson Nicolas Bueno. E o seu? O meu, eu acho que tá Camoreira. Camoreira. Boa, a gente segue lá. Segue todos nós aí. É isso aí, fortalece. Né? Fortalece. Fortalece e todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Então, né? Vem com nós, Vamos que é da hora. Que o certo é o certo e o errado será cobrado. Exatamente. Gente, Então é muito isso aí. obrigado, valeu. E até o próximo vídeo. Esquece, papai. Esquece.